Então, já demos início à gravação e hoje a gente vai estudar sobre identidade. E eu tenho que apresentar a tela para não esquecer, né? Porque toda vez eu esqueço de apresentar a tela. Vou apresentar logo, tá? A gente vai começar encontrando a sua identidade como compositor. E aí, gente, o mesmo esquema. Se alguém precisar falar alguma coisa, pode cortar, pode interromper para acrescentar algum pedaço, para que a gente possa aprender cada vez mais uns com os outros. Então, vamos lá. Então, só alguns pontos do que vamos estudar agora. E vamos começar. Se alguém ouvisse sua música sem saber que foi você, conseguiria reconhecer sua assinatura? E aí, o que podem ser definidos como assinaturas? Temas recorrentes, então, assuntos que voltam naturalmente, estilo melódico, um jeito único de construir melodias, linguagem própria, palavras e imagens que são suas. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. A gente tem a Tamires, e Tamires, vez ou outra, volta cantando sobre a volta de Cristo, sobre Maranata. A gente tem, por exemplo, o Alessandro Vilas Boas, que ama cantar sobre conhecimento de Cristo, né? Cantou Eu Quero Conhecer Jesus, depois ele volta com a canção que estourou bastante um tempo atrás, que é Qual a Beleza que Existe em Ti, que eu ainda não vi. Então, olha, ele está cantando de novo sobre o conhecimento de Deus. Então, existem temas das nossas vidas que são recorrentes. São assuntos que brilham os nossos olhos na Escritura, e não é que a gente não se interesse por outros temas das escrituras, mas existem temas que são mais recorrentes. Tem gente que é mais apaixonada por missões, tem gente que ama compor sobre o dia do Senhor, tem gente que ama compor sobre o amor para com Deus, amor para uns para com os outros. Então, existem temas que são recorrentes e esse é um esses são um dos pontos que definem a nossa assinatura. Então, como saber se aquela música ela representa a minha identidade? Um dos fatores é a recorrência dos temas. Então, olhar para suas composições e ver, pera, esse tema é recorrente. Por quê? Porque esse tema é recorrente. Então, isso daqui faz parte da minha identidade musical. O outro é estilo melódico. Então, tem gente que, na hora de compor, tem finalizações de frases muito parecidas. E aí tem composições que são muito semelhantes. Eu vou usar o exemplo da que está agora, Quem é Jesus e A Jesus, né, acho que é esses dois nomes. Tem alguns trechos que as pessoas estão dizendo que estão achando a música parecida. Então, o que faz soar semelhante aos ouvidos das pessoas essas duas músicas? Um deles é a semelhança na melodia. Então, tem trechos que a melodia lembra. Por quê? Porque foi o mesmo autor. Foi a mesma pessoa que compôs. Então, é quase impossível, em algum momento, não lembrar uma melodia de uma música do próprio autor, não lembrar de outra música. Então, existe assinatura melódica. Então, todos nós temos finalizações, estruturas, subidas que são comuns. Tem gente que repete melismas, que melismas são melodias, né? Então, existem estilos melódicos pessoais que fazem parte da identidade musical. Então, depois olhar para as canções e ver, pera, então, onde é que minhas melodias são semelhantes? Em que pedaços? Que isso é uma assinatura da sua identidade musical. O outro é a linguagem própria. Então, palavras e imagens que são suas. Então, do mesmo jeito, olhar para a composição e ver quais são as palavras que se repetem quando eu estou compondo. Isso é um fator importante porque também vai ajudar a identificar qual é a sua identidade. A Tamires, por exemplo, ela já falou, acho que em uma das aulas com a gente, que ela sempre repete a palavra aprendi. Então, é uma palavra que está frequente nas composições dela. Aprendi a descansar, descobrir, na verdade, acho que é descobrir. Descobrir. Então, existem palavras que são frequentes na hora da gente escrever uma canção. Então, isso também faz parte da nossa identidade. E a harmonia característica, aí a gente vai para a questão da progressão harmônica, né? A gente tem falado bastante isso no grupo, e existem progressões que você vai acabar de um jeito ou de outro utilizando mais. Não é que você só vai utilizar essas progressões na hora de compor, mas que, mesmo sem instrumento, pode ser que você caia em alguma progressão.
porque é da sua identidade. Então, existem harmonias, por exemplo, eu uso muito acorde com sétima. Eu amo usar acorde com sétima. Vai ter gente que vai usar o acorde com nona, muito acorde com nona. E não é que eu só vou usar acorde com sétima, mas que provavelmente, certamente, em todas as minhas canções, em algum momento vai ter um acorde com sétima. Por quê? Porque faz parte da minha identidade. Então, temas, estilo melódico, linguagem própria e harmonia são fatores, são assinaturas que vão ajudar você a entender a sua identidade musical. Então, o que mais influencia na sua identidade musical? Primeiro, a gente precisa entender que as nossas composições, elas são fruto da mistura de tudo que ouvimos. Até porque, no fim das contas, ninguém sente e diz assim, tá, eu vou compor aqui. Aqui eu vou botar a melodia, eu vou botar um dó. Aqui eu boto um mi, depois eu boto um sol. E tô falando da melodia, não tô falando dos acordes, né? Porque tem gente que vai montar a progressão para depois compor. Tô falando da melodia. Ninguém vai compor. Claro que deve existir algum maluco assim, mas não é o padrão. A gente vai só cantarolando. A gente pega e vai testando, né? Canta a melodia, tenta cantar outro. Por quê? E por que nascem esses estilos de melodia? Essas melodias nascem a partir daquilo que já ouvimos. Então, o que é que acontece mais ou menos? Tudo que nós ouvimos na vida é como se o cérebro fosse um liquidificador, misturasse tudo e aí nasce as nossas composições. Então, uma hora ou outra, aquilo que nós vamos fazer vai parecer alguma coisa. Por quê? Porque as nossas melodias são frutos daquilo que já ouvimos. Então, uma hora ou outra vai lembrar alguém, vai lembrar algo. Isso é plágio? Não. Plágio é quando você monta toda a música, imita a melodia, tem um tempo de duração, tem a questão se é ou não um refrão que está sendo copiado. Plágio não pode ser definido com 5, 6 notas que são que acontecem durante a música. É bem mais extensa a definição do que é um plágio. E aí, em outra aula a gente pode focar o que é o plágio, como identificar um plágio, quais são os critérios de quando acontece alguma denúncia, como, quais são os critérios utilizados pelos juízes para julgar se a canção é um plágio ou não. Mas isso vamos deixar mais para frente, para um outro momento. A gente precisa entender que nós sofremos influência daquilo que nós ouvimos durante toda a nossa vida. Então, aquilo que vamos compor vai ser fruto do que ouvimos. Então, se você ouve muito, sei lá, samba, em algum momento, ainda que você esteja compondo em algum ritmo, alguma característica do samba vai estar presente na sua melodia. Por quê? Porque você ouviu muito samba. Então, é impossível você compor sem aplicar aquilo que você já ouviu, porque as nossas melodias são frutos justamente de tudo aquilo que nós ouvimos na nossa vida. Mistura tudo na nossa cabeça e nascem as melodias. Por isso, é tão importante a gente sempre buscar ouvir algo novo. Porque se a gente fica ouvindo sempre a mesma coisa, o que é que vai acontecer? As suas músicas não vão ficar tão ricas. Por quê? Porque você está ouvindo sempre a mesma coisa. Então vai ficar muito parecido com aquilo que você está ouvindo sempre. Então a importância de sempre estar procurando. Ah, eu não gosto muito, mas sei lá, tira 10, 20 minutos do seu dia e bota uma música que, sei lá, que não é do seu costume de ouvir. Porque seu ouvido vai aprendendo coisas novas. Então suas melodias vão ficando mais ricas. Então, quando você cantar sem instrumento, você vai acabar fazendo empréstimo modal, porque você aprendeu através da prática de ouvir músicas ricas. Bota um fundo musical, uma música clássica, deixa tocando e vai ouvindo para o seu ouvido aprender coisas novas. Porque se você ouvir sempre a mesma coisa, o que é que vai acontecer? Quando você for compor, você vai compor muito parecido com aquilo. Então, é importantíssimo sempre estar tocando canções novas, sempre estar apresentando para o ouvido coisas novas, para não cair na mesma coisa. Senão, essas melodias vão parecer muito iguais, suas músicas vão parecer exatamente idênticas. Por quê? Porque você sempre ouve a mesma coisa. Então, práticas diárias que são importantíssimas é você colocar, tirar um tempo do seu dia para ouvir algo novo. Deixa eu botar aqui essa playlist e procurar algo diferente, sei lá, um ritmo que você nunca ouviria, que não, sei lá, não tem o costume de ouvir folk. Aí você bota um folk pra lá, aí ouvir, não tem o costume de ouvir jazz. Bota um jazz, 15 minutos do dia não vai matar ninguém, às vezes você vai até aprendendo a gostar desses ritmos diferentes.
porque seu ouvido vai ficando mais rico, você vai ficando com o ouvido muito melhor, suas melodias muito mais ricas. Aqui depois vocês podem observar temas do coração. São os temas que são recorrentes, a gente já falou isso. Todo mundo sabe quais são os temas, e se não sabe, a gente vai fazer isso hoje. Separar um tempo para analisar uma parte das composições e ver, tá, então esses temas são recorrentes. Então, tem assuntos que vão fluir naturalmente. Tem assuntos que você sentar para compor, vão fluir do seu coração com mais facilidade, porque é algo que você tem gastado a sua vida, você tem lido muito, meditado muito sobre o tema, então tem assuntos que vão fluir. Por quê? Que já fazem parte. Então, tudo isso também vai ajudar você a entender a sua identidade musical. Então, vamos agora pensar um pouco sobre estilos de escritas e estilos de melodia. O estilo de escrita ele pode ser narrativo, então está contando uma história. E aí você está de novo o exemplo que a gente estava começando antes. O Stênio Márcio ele faz muito isso. As músicas dele contam uma história, tem um acontecimento, então está descrevendo algo. Então é bem narrativa. É como se fosse o evangelho, é como se estivesse musicalizando o evangelho. Então você pode olhar, tá, eu tenho alguma música que é narrativa? Eu tenho alguma música que eu escrevi contando uma história? Então, seu estilo pode ser narrativo. Poético. Poético é você lembrar do estilo de escrita dos salmos, tá? Eu gosto muito de figuras de linguagem. Eu gosto muito de usar metáforas. Eu vou escrever e eu começo. Como a costa suspira pelas correntes de água, assim minha alma tem sede do Deus vivo. Então tá, então eu gosto de algo poético. Eu não vou dizer apenas Deus eu te quero. Eu vou dizer, tem uma canção que ela é bem clássica. Eu não lembro de quem é o autor, mas ela, eu te amo mais que a abelha ama a flor, mais que o nauta ama a pátria que deixou. Então é uma música bem poética. O compositor poderia dizer apenas as músicas Jesus eu te amo. Mas ele começa a usar termos comparativos. Então vai dizendo mais que a abelha ama a flor, mais que o nauta ama a pátria que o deixou, mais que o cego, mais que o cego anseia ver, mas que o presa chanceia a luz. Então, olha que tantas figuras utilizadas. Então, se seu estilo de escrita é desse jeito, se você gosta de fazer poesia, se você olha para a natureza, você começa a compor. Então, seu estilo de escrita ele é poético. Congregacional. São canções mais didáticas. Então, é algo de. São canções com o objetivo de levar a igreja à adoração. Então, se você faz músicas muito sobre, por exemplo, você está escrevendo um santo, 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 é um exemplo, e para a igreja cantar junto, ou um exemplo de música congregacional é Canção do Apocalipse. Acho que fica mais fácil com exemplos. Canção do Apocalipse, digno é o Cordeiro, que foi morto, santo, santo ele é. Então, é uma adoração coletiva ao único. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma congregacional. Grande é o Senhor. São canções feitas para um momento de adoração da igreja. Então, pera, quando eu leio aqui a letra da minha música, é o tipo de música que eu imagino a igreja cantando junto, então a sua escrita pode ser congregacional. Canção profética. Alguns exemplos, até que o Senhor venha, até que ele venha encher a justiça. Beba tudo Babilônia. Como é o nome daquela do F. Hope? Deixa eu ver se eu lembro dela. Tem a parte descendente de Davi. Descendente de Davi. Como é o nome dessa E música? Ruge Que Ruge o Leão é uma música bem profética. Então, quando você imaginar em escrita profética, tente pensar em Oséias, em Jeremias, em Isaías, o estilo deles de escrever, Apocalipse. Então, existe a escrita profética, aquela escrita que denuncia o pecado, que aponta para o dia do Senhor, é uma mensagem para a igreja. Então, são canções que a escrita foi realizada de forma profética. Devocional são canções, o nome já diz, né? Que são canções que o estilo de escrita é para aquele momento a sós com Deus.
Tamires tem um álbum que eu acho que a maioria das músicas são devocional. Aquele primeiro álbum que ela lançou sozinha. Acho que o nome é Doxologia. Aquele álbum Doxologia, ele é bem devocional. Que ele tem Na Velha Tenda, que é uma música devocional. Em Teus Braços, eu considero Em Teus Braços uma música devocional. Pode ser cantada na igreja, mas ela é bem algo íntimo de você ficar diante de Deus, você chorar. Então tem muitas músicas que podem ser usadas de forma congregacional, mas que eu acho que o perfil é mais devocional. A aba da Laura Solgueres também, né? É bem devocional porque você está refletindo sobre a paternidade de Deus, então é o que você vai descobrir no seu quarto trancado. Então, olhar para a canção, tá, isso aqui, essa música, onde é que eu imagino ela sendo tocada? Ah, então ela é devocional, então ela é congregacional. E reflexiva, o nome já diz, né? É uma canção que vai levar você a refletir. São canções, às vezes, que vão trazer alguma denúncia. Eu acho que Leva-me Além talvez sejam dessas canções reflexivas. Porque um dos trechos da música diz, né? Para contemplar tua beleza, que vale mais do que dinheiro de cachê, ter chamado teu amigo, me impressiona mais do que os likes que eu ganhei. Então é uma música que leva a gente a refletir. Eu acho que tem exemplos melhores, mas na minha cabeça não vem algum. Não sei se vocês lembram de alguma música. Sei lá, uma música que fale sobre a brevidade da vida. Seria uma música reflexiva. A música que fala sobre a forma como estamos amando. Seria uma música reflexiva. E aí tem músicas que podem ser um e o outro ao mesmo tempo. Tem músicas que podem ter dois estilos de escrita ao mesmo tempo. Pode ser narrativa e reflexiva. Depende. Então é olhar para a letra primeiro e pensar, tá, qual é esse estilo de escrita? É narrativo, poético, congregacional, profético, devocional, reflexivo. O próximo e aí agora a gente vai para a parte dos recursos, que é o quê? Muitas músicas elas parecem muito genéricas. E por que elas parecem genéricas? Um dos motivos é justamente a falta de uso de recursos. E aí as rimas às vezes fica cruz com luz ou cruz com Jesus, amor e Senhor, e fica muito familiar. Então, o que está faltando nessa música? Está faltando alguns recursos que deixam ela mais rica. Então, metáfora é um exemplo. É você usar termos comparativos para ilustrar, como eu usei essa questão do amor. O compositor não disse apenas eu te amo, ele disse eu te amo mais que a abelha ama a flor, mais que o cego deseja ver, mais que o preso anseia a luz. Então, ele foi usando várias comparações para mostrar que ama o Senhor mais do que isso. E aí, outro recurso, você pode contar uma história. Aquela música que ficou bem famosa um tempo atrás, ela aborda a história do filho pródigo. Então, a pessoa se coloca no lugar do filho pródigo e vai contando a sua história, ao mesmo tempo que ensina da história do filho pródigo. Porque a pessoa, a sua vida se identificou com a história do filho pródigo. Então, você pode contar a sua história utilizando a história bíblica que você se identifica. Por exemplo, naquela velha tenda, é a história de Davi, mas também ele se identificou na hora de escrever. Então, você pode utilizar declarações, declarar quem Cristo é, declarar o seu poder, a sua força. Você pode usar versículos, e aí você pode usar o versículo da forma como ele está lá, do mesmo jeito. Até esses dias eu vi um vídeo onde pegava a música Nunca Foi Sobre Nós e assim sublinhando os versículos da Bíblia. E aí você pode pegar o texto do jeito que está lá, você pode pegar o texto e adaptar a sua linguagem. Agora, tem muito cuidado, né? Muito cuidado na hora de parafrasear, de não falar o que o texto não está falando. É um cuidado que a gente tem que ter muito. E aí, se você tiver alguém, e se tiver não, é bom ter alguém com quem você sempre passa suas canções, pegar alguém que você confia na teologia, diz, olha aqui essa música. O texto fala realmente isso que eu escrevi. Eu vou até mandar para vocês depois lá, para vocês analisarem. Eu fiz uma que é praticamente um copia e cola do Salmos 13. Legal. E aí eu tenho que até tomar cuidado com isso, se em algum momento não ficou fora. Né? A minha percepção foi que não.
Mas às vezes a gente cai em músicas, igual aquela que a gente estava comentando Sim, hoje, do Diante do Trono, que para quem compõe é muito claro, mas para quem ouve gera dúvida, né? verdade. Então, E ter muito cuidado com isso, né? Porque depois você entender tem que explicar a sua música. é exatamente é um problema que eu não quero ter, de verdade. Eu acho que a beleza da canção ela não precisa ser explicada. Claro que pode acontecer, por exemplo, da pessoa não conhecer o texto bíblico e ia dizer, oxi, isso daqui não existe. Mas pode acontecer também de você utilizar alguma palavra errada ou alguma palavra que poderia trazer melhor o significado. Tá, isso aqui ficou confuso. Então, tem questões que tem que ter muito cuidado. Eu estava ouvindo uma música, acho que é do Pastor Lucas, e aí tem uma parte que ele diz assim: Filho, eu dei minha vida por você, mas eu não te fiz para viver assim tão longe. Parece que tem texto bíblico aí, mas eu fiquei assim: pera, filho, eu dei minha vida por você. Isso tem um erro teológico, porque não foi Deus Pai que deu a vida, foi Cristo. Então tem um erro na questão da Trindade. Não sei se ficou claro para vocês essa questão. Ficou claro, gente? Deu para entender a questão do exemplo? De que quando ele fala, filho, eu dei minha vida por você. Pera, mas não foi Deus Pai que morreu na cruz. Foi Deus Filho. É a Trindade. Cada um tem um papel muito bem claro na Escritura. É um só Deus, mas são três pessoas. E ainda que a nossa mente não compreenda, nunca vai compreender, pelo menos nessa vida agora não, a Trindade, mas a gente tem que ter cuidado. Eu não posso dizer que o Espírito Santo morreu na cruz. Porque quem morreu foi Jesus, o Filho de Deus. Nossa, é verdade. Se ele tivesse só modificado ali, falado, eu entreguei meu filho por Ótimo, você. olha. Meu Deus, Bianca, Aí, perfeito. Perfeito. Tá vendo como é acabou. simples? Aí, às vezes, faltou um crivo, faltou passar por alguém. Faltou, sei lá. Vou dar um exemplo: não é que precisa ser um pastor que corrige as suas canções, mas alguém que você. Vamos aqui, tem esse grupo, tem, sei lá, tem a comunidade da gente. Alguém aqui pode ser que perceba algo que eu não percebi. Então, isso é legal, porque é algo tão simples, mas que está ensinando algo errado para a igreja. Certamente não foi intencional. Sim, e a gente já tem, né, algumas igrejas cristãs que são unicistas, né? Exatamente. Isso Então aí com isso vai gerando uma compreensão errada, porque a gente tem que entender que as canções são muito didáticas, elas ensinam a igreja. Então a gente tem que ter esse cuidado de pensar, pera, o que é que eu estou ensinando aqui? Alguém vai ouvir essa música, e quando ouvir, eu estou ensinando o texto bíblico, então me ajuda aqui, alguém, deixa eu enviar aqui. Dá uma analisada, essa letra tem algum erro é, biblicamente? Você acha que tá errado? Se tá, por quê? Onde? O que foi que você achou que não fez sentido? Então, ter esse cuidado é muito importante, porque você pode pegar um versículo e reescrever para ficar mais poético, mas a poesia não pode, como é que pode? Não pode anular a palavra de Deus. Tem que ter muito cuidado, é algo muito sério, principalmente quando a gente fala de doutrinas essenciais como a Trindade. São algo que os pais da igreja lutaram, morreram. Muita gente morreu por guardar essa doutrina, por preservar. A gente tem o credo apostólico que guarda essa mensagem e mostra o quanto que lutaram para preservar. Então, ter esse cuidado é importantíssimo na hora de utilizar versículos, porque é a nossa base. No fim das contas, seja aquele compositor narrativo, poético, que faz congregação no profético, compõe a partir da Bíblia, porque é a nossa verdade. Então, a gente tem que passar, olhar, tá, esse daqui faz sentido com o texto bíblico. Então, é algo que a gente demorou agora falando um pouco sobre isso, mas que realmente é algo importantíssimo, porque um dos principais papéis da composição da canção é ensinar. É levar a igreja, a adoração, a conhecer a revelação da igreja. Eu acho que eu ouvi uma vez uma frase de alguém, uma frase de alguém dizia mais ou menos assim: me dê as canções que eu direi o nível de revelação da sua igreja. As canções que a sua igreja canta, que eu vou saber o tanto que. Claro que não dá para medir o nível de revelação de ninguém, mas a partir das canções você sabe o tanto que a pessoa já compreendeu quem Jesus é. Então eu achei bem interessante a frase. Ela não foi bem desse jeito que eu falei, mas era algo mais ou menos desse estilo.
Porque as canções, elas têm um papel importantíssimo de apresentar Cristo, de nos ajudar a conhecer ao Senhor, de ensinar a igreja, de fazer com que o nosso amor cresça para com os outros, de refletir, de passar um momento devocional. Então, ter esse cuidado na hora do texto bíblico é importantíssimo. Olha o contexto. Ah, tá, eu quero usar esse versículo. Tá, mas qual o contexto desse versículo? Qual o contexto? O que é que está inserido aqui? Eu não posso só pegar, achei esse versículo legal aqui, pesquisei no Google, sei lá, quero compor sobre a justiça de Deus. Aí eu vou lá no Google, versículo sobre a justiça de Deus, pego o versículo e aplico na minha composição. Não posso fazer isso. Porque qual é o contexto daquele versículo? O que é que aquele texto está falando? Em que parte ele está inserido? Então, esse cuidado é algo que a gente tem que fazer sempre, sempre, sempre. Sempre ter alguém para quem enviar as composições para fazer essa análise. Gente, eu sei que eu me demorei nessa parte, mas eu espero que vocês entendam o porquê. É realmente um cuidado que a gente tem que ter uma responsabilidade, né? O Senhor nos confiou o dom da composição, o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Então nós temos que ser responsáveis com essa questão. Ficou claro esse pedaço? Muito, foi muito bom. Então, o último ponto é imagens mentais, que é o quê? Alguém ouvir sua música e começar a pensar. Ah, eu não sei se vocês têm isso, mas tem música que eu viajo, gente, ouvindo. Viajo no bom sentido. É muito visual, eu ouço e consigo imaginar. Então, utilizar descrição e ter cuidado também com a descrição. Porque tem gente que vai descrever e exagera, sei lá. A porta era branca, com textura de não sei o quê. Não precisa ser assim, mas utilizar figuras, utilizar imagens na sua composição, imagens no sentido da descrição mesmo. Pode enriquecer e fazer com que a pessoa tenha uma experiência maior na hora de ouvir a sua música. Então é um outro recurso. E agora vamos para a melodia. Como são suas melodias? O caráter, ele pode ser simples, complexas, contemplativas ou intensas. Então, vamos lá. Uma canção congregacional. O que é que vocês acham que é a melhor escolha para fazer uma canção congregacional na questão do caráter? A melhor escolha. Não estou dizendo que é o certo ou errado, mas qual vocês acham que é o melhor caminho quando se pensa numa música congregacional? Alô? Simples ou Simples. contemplativa? Sim. Não é que toda canção, a melodia tem que ser muito simples para a igreja cantar, mas que quando você, tá, eu quero compor uma música congregacional, então vamos tentar optar por fazer uma canção com a melodia simples. Simples em que sentido? Ter cuidado, não fazer. Porque tem gente que tem a extensão vocal gigantesca. Aí você vai fazer uma canção para a igreja cantar. Aí você começa, sei lá, no Ré 2 e você termina a música no Ré 5, a igreja não vai cantar. A igreja, no geral, não tem condições de cantar essa música. Vocês conseguem entender esse ponto? Não é que a música você não pode utilizar a extensão vocal, utilizar uma, duas oitavas. Mas ter esse cuidado, tá? Se eu quero uma canção que a igreja canta, então ter cuidado na hora de estruturar a altura das notas. Então, pera, eu quero que a igreja cante. Será que não é melhor baixar um tom? Eu preciso mesmo berrar tanto? Será que se eu cantasse meio tom abaixo, não deixaria mais confortável para a igreja acompanhar? Para às vezes eu tirar a voz do microfone e deixar a igreja cantar? Porque, gente, eu desconheço voz mais bonita do que a da noiva de Cristo. Gente, quando você. Eu não sei. É muito lindo quando você vê a igreja toda cantando a música. É de arrepiar. É a coisa mais linda do mundo. E é esse o papel. Eu acho que, infelizmente, e agora estou falando de um outro ponto, eu acho que a questão da definição do que é um ministro de louvor se perdeu muito com o tempo. Ministro de louvor não é alguém que está se apresentando, é alguém que está conduzindo a igreja à adoração. Então, se o ministro de louvor conseguisse desaparecer e a igreja cantar e a voz da igreja ser maior do que a do ministro, gente, então, trabalho feito. Infelizmente, isso não acontece em todo lugar, né? Então, é algo importantíssimo ter cuidado na hora de definir o tom, de ter cuidado na hora de estruturar a melodia se você vai fazer uma canção congregacional, não exagerar demais, não encher a música o tempo todo de melisma, porque, minha característica é essa. Mas tá, vamos ter cuidado,
Porque se eu estou com o microfone, se eu tô com o microfone na boca, estou cantando, e o tempo todo eu estou fazendo um monte de escala, vai atrapalhar, a igreja não vai cantar. Porque a gente tem que entender, tem jovens que sabem, mas e os mais velhos? Será que eles acompanham? Será que isso não vai atrapalhar a igreja na hora da adoração? Então a gente está falando de música congregacional. Existem outros estilos de composição, mas na congregacional, será que isso é ideal? Então, ter muito cuidado na hora de compor, entender o estilo, porque tudo isso pode e vai ajudar na hora da igreja aprender a música, na hora da igreja cantar junto. Então, isso é importantíssimo. A simples, eu, pelo menos particularmente, acredito que o melhor jeito de construir a música congregacional é simples. Simples não significa que é pobre. Simples não significa que é ruim. Simples não significa que vai estar na mesma progressão harmônica. O simples não é sinônimo de feio, de sinônimo de ruim. Acho que é uma palavra também que com o tempo se perdeu o significado, né? O simples. O simples não precisa ser mal feito. O simples bem feito é a O coisa. menos é O menos é mais. Obrigado. Às vezes faltam palavras, mas é isso mesmo. O menos é mais. Então, é um cuidado que é importante se ter. Vou fazer uma música congregacional, então vou ter cuidado, definir um tom, na hora de definir de que nota vai, a nota mais baixa até a nota mais alta, ter esse cuidado, ter o cuidado na hora da melodia, de os ornamentos vocais, ter cuidado de não ficar o tempo todo esmerilhando a canção. Tem até um meme que eu acho engraçado, Iné hino, Iné hino. Vocês já viram esse meme, né? O pastor fala Iné hino, Iné hino. Sei que ali é outro contexto, mas ter esse cuidado na hora de levar a igreja à adoração. Até porque estamos em uma outra cultura. Claro que tem igrejas, por exemplo, americanas, que eles têm umas melodias, um estilo de cantar, mas é diferente. É uma outra cultura. A gente tem que entender a cultura que a gente está inserido, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. O outro ponto é o movimento. Como é que você estrutura? As suas notas são repetidas, tem muito salto melódico, movimento conjunto. Notas repetidas é quando você está com, por exemplo, você está cantando muito dó, ou tem poucas variações. Saltos melódicos, por exemplo, você está num dó, você pula para um sol, e aí a melodia já fica bem rica, já fica bem diferente. E aí você pode fazer também um movimento conjunto e alternando, porque sua melodia não precisa ser estática. Você deve variar. E aí a questão do refrão. Qual é a estrutura do seu refrão? E aí a gente tem que olhar para a composição. Tá, eu estou falando sobre a ira de Deus, então meu refrão tem que ser algo explosivo. Eu estou cantando sobre, sei lá, uma canção sobre devocional, então, ou um lamento, como a Bianca estava falando. Então, eu posso fazer um refrão mais intimista. Estou declarando algo, falando sobre a obra do Senhor, os seus feitos. Então, meu refrão pode ser mais declarativo. E tudo isso alinhado na hora de compor a melodia. Sempre aplicando tudo isso. Aqui a gente também já falou um pouco sobre isso, a assinatura musical. A harmonia, olhar quais são seus acordes favoritos. A melodia, quais são os desenhos melódicos que se repetem naturalmente. Então, esse foco. Quando você sentar para compor, quais são os pedaços, os desenhos que se repetem de forma natural. Então, isso é uma assinatura melódica sua. Assinatura lírica, os temas, palavras e imagens que a gente já falou. E emocional. Qual a sensação que as pessoas predominantemente sentem ao ouvirem sua canção? Será que você faz mais músicas de celebração, mais músicas de lamento, ser mais melancólico? Não é que você não pode fazer uma música de celebração, mas qual é a predominância? O que é que acontece com mais recorrência? E aqui tem algumas perguntas. Aí você pode tirar print, pode guardar para depois refletir. Depois você pode escrever, você pode mandar no grupo, fica a critério de cada um, fiquem à vontade. Eu componho por quê? E aí você pode ser sincero com Deus. Até para deixar atrás seu coração, tá? Eu componho porque eu quero ser famoso. Eu componho porque eu quero viver da música.
Eu componho porque faz parte da minha vida. Eu componho porque é natural para mim. Sei lá. Eu não quero julgar a intenção do coração de ninguém. Quem faz isso é o Senhor, mas eu acho que é importante até para o Senhor nos tratar. Porque, gente, essa questão da música é uma tentação. E se nós não vigiarmos, nós vamos ser seduzidos. Quantas pessoas não entraram na música e começaram bem, mas terminaram mal? Então, a vida do cristão é o tempo todo, Salmo 139. Veja, Senhor, se há algum caminho mal em mim, guia-me, Senhor, pelo teu caminho reto. Esquadrinha, Senhor, meu coração. Olha aqui minha intenção. Por que é que eu estou fazendo isso? Então é importante o tempo todo estar diante do Senhor. Por que eu compus isso? Por que eu fiz esse refrão desse jeito? A vida do cristão é a vida de perguntas, né? E é importante fazer essas perguntas. Qual é a força que te move a criar? E aí outra pergunta. O que é que você quer comunicar? Qual mensagem carrega em seu coração? E aí uma outra pergunta para refletir. Quero que minhas músicas ajudem as pessoas ao que? A conhecer mais a Cristo, a serem mais santos, a serem discipuladas, a encontrar descanso em Deus. Olhe para suas composições, olhe para o seu coração. O que é que queima quando você lê essa frase? Qual transformação você deseja provocar? Minha missão como compositor é difícil nessas perguntas, são complicadas. A gente precisa gastar tempo refletindo sobre isso. Então é um dever para casa. Pega essas perguntas e faça uma reflexão, escreva. Ore ao Senhor, faça essas perguntas, pergunta ao Senhor, peça que Ele te ajude a responder. Acho que é importante, porque se a composição faz parte da nossa vida, é importante a gente entender o porquê compõe, qual a mensagem, qual o objetivo e qual a missão como compositor. E aqui é mais encaminhando já para o próximo ponto. E aqui também eu vou deixar para casa. Pegue esses 2 últimos slides e pratique isso aqui. Então vamos dar uma pausa para a gente conversar e depois a gente volta. Vou parar aqui a gravação dessa parte.